Olá a todos, eu sou o professor Rogério Gelamo, do Departamento de Física Aplicada da UFTM. Nós vamos discutir hoje o capítulo 22 do Tipler, o segundo capítulo do volume 2 desse livro, que trata sobre distribuições contínuas de cargas. A gente tem que ter em mente que na nossa primeira abordagem a gente discutiu as distribuições discretas de carga, ou seja, como cada carga pode interferir em outra através da força de interação e do campo elétrico gerado por essas cargas individuais, ou mesmo uma coletânea de várias cargas pontuais interagindo entre si. Só que, na verdade, existem problemas mais complicados em que a carga é distribuída sobre uma superfície, sobre um volume, sobre um fio. E aí, para se resolver essa questão de como fazer o cálculo tanto do campo elétrico quanto da carga distribuída por essas superfícies, é necessário usar algumas ferramentas, né? E isso às vezes complica um pouco os nossos cálculos, ok? Então a gente tem que ter em mente que existem três tipos possíveis de distribuições de carga, né? As distribuições lineares, né? Em que a carga é distribuída sobre, por exemplo, uma linha ou um fio, né? E nesse caso a distribuição é lambda, né? A densidade superficial de carga, né? Lambda, então, que é a carga sobre unidade de comprimento. A distribuição superficial nada mais é que o sigma, representada por sigma, é a carga sobre a área da superfície. E a distribuição volumétrica nada mais é, né? Representada por ρ, que carga distribuída pelo volume do material. A gente tem que sempre levar em conta que se nós estamos calculando algo num ponto P, fora de uma distribuição de carga, então a gente vai ter que analisar toda a distribuição de carga. Bom, para isso a gente usa os pequenos elementos, né, os elementos infinitesimais de carga, nesse caso aqui dE, né, nesse ponto P. Então, a gente vai ter que calcular na verdade, nós vamos ter que considerar que a superfície ou o volume é composto de vários pedacinhos, né, com carga dQ. E então, distribuído, né, num volume dV. Ok? Então, dessa forma, a gente pode fazer os cálculos, né, de campo elétrico de toda a superfície, fazendo a integração dos elementos dQ, certo? Então, aqui a gente pode começar por um caso bastante usado em física e engenharia, né, que é o anel circular, ok? Nesse caso, a gente vai usar alguns elementos de simetria, como a distância até o ponto P. Então, o ponto P aqui é onde a gente quer calcular o campo elétrico devido a essa distribuição. E aí a gente vai ter que o raio desse anel é A, ok? Então, a gente vai ter aqui o elemento DE, devido a quem? Devido a esse elemento aqui de carga do anel. Ok? Então, veja que a gente tem um ângulo θ, e assim, então, a gente pode fazer o seguinte, ora, se eu tenho um elemento aqui em cima que gera esse DE, eu tenho um elemento simétrico aqui embaixo, fazendo também um DE2. Veja que as componentes DE perpendicular 1 e 2 se cancelam aos pares. Então, a contribuição é sempre o quê? Aqui, ó, nesse eixo. Então, a gente só vai ter essas componentes do campo elétrico devido a esses elementos infinitesimais de carga.
Então, para a gente, o que importa é calcular a componente distribuída ao longo desse eixo aqui, tá certo? Bom, esse cálculo, então, é feito dessa forma aqui, tá certo? As componentes perpendiculares, então, vão se cancelar mutuamente, e então o que nos resta é calcular a componente D ao longo do eixo Z. Então, nós temos aqui, vamos usar alguns elementos de simetria, né? Lembrando sempre aqui que R, na verdade, o cosseno de θ, na verdade, é Z sobre R, ok? Então, veja aqui que a nossa hipotenusa, nesse caso, é o R, ok? Então, a gente vai fazer o quê? Vamos lá. Nós vamos fazer essa integração, então R quadrado com R ao cubo. A gente pode substituir R, né, pelas dimensões do nosso sistema, né? Então, o campo elétrico ao longo do eixo Z vai, na verdade, ser essa grandeza aqui. Kz, Qzão, que é a carga total, dividido por Z ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 3 meios. A gente pode fazer algumas análises. Quando Z tende a infinito, então, quando essa distância em relação ao centro for muito grande, né? Z infinito, nessa equação, nos gera o mesmo campo elétrico de uma carga pontual vista lá, abordada, né, no capítulo anterior. Certo? Então, muito longe, o anel se comporta como uma carga pontual. Ok? A gente pode analisar o disco. O que é o disco? É a sobreposição de vários anéis. O anel, a gente já sabe como é o campo elétrico. Então, basta a gente trabalhar com o quê? Com a equação de um anel infinitesimal, cuja equação a gente já sabe, e fazer com que o Q total seja o dQ nesse nosso novo problema. Ok? Dessa forma, o campo elétrico ao longo do eixo Z vai ter essa cara aqui. Então, nós vamos ter que integrar em dQ. Porém, sabendo que dQ é a densidade superficial de carga vezes o elemento infinitesimal de área, e que, na verdade, a área de um pequeno anel infinitesimal é, na verdade, 2πa vezes dA, que é a espessura desse anel. Então, esse vai ser o disco elementar desse nosso novo problema. Ok? Fazendo a integração, a gente pode fazer algumas substituições aqui, né? Chamar z ao quadrado mais a ao quadrado de u, né? Derivando. Então, a gente vai cair numa integral conhecida, cuja solução é apresentada aqui. Portanto, o nosso campo elétrico ao longo do eixo Z vai ser essa expressão, depois de feita a integração, ok? E fazendo algumas substituições para simplesmente para tirar o sinal negativo do lado de fora da equação, então a gente vai ter que o campo elétrico tem essa cara. Ora, também podemos fazer algumas suposições nessa equação final aqui do campo elétrico gerado por um disco. A gente pode, por exemplo, fazer o raio tender a infinito. Um disco muito grande. Então, para um disco cujo raio B é muito, muito grande, a nossa expressão vai cair, né? Vai resultar num campo elétrico cuja equação é a mesma da placa infinita carregada. 2πk, que é a constante de Coulomb, vezes sigma, onde K é 1 sobre 4π ε0. Outro limite é calcular o campo elétrico muito, muito longe do anel.
do disco, melhor dizendo. Para isso, a gente vai considerar que Z tende a infinito. Para fazer isso, nós vamos ter que trabalhar com esse elemento aqui, ó. A gente vai fazer uma expansão, certo? Nós vamos usar a equação da expansão de 1 mais x elevado a n, que é igual a 1 mais n vezes x. Substituindo, então, b quadrado sobre z quadrado por x, para ficar com a cara da nossa expansão aqui conhecida. E fazendo n igual a menos meio, a gente resulta, né, que esse termo aqui, ó, é, na verdade, 1 menos meio de b quadrado sobre z quadrado. Substituindo esse termo aqui, então, a nossa expressão fica como e igual a 2π e barari barará. Então, operando esses elementos, esses números aqui, a gente fica com uma equação do tipo E ao longo de Z é igual a Q total sobre Z quadrado, que é a mesma expressão da carga pontual isolada, certo? Como prevíamos, né? Se esse disco é muito pequenininho frente a essa distância em que a gente está medindo o campo elétrico, essa superfície, na verdade, equivale a um ponto no espaço, certo? Bom, temos também que aqui é o cálculo detalhado do campo elétrico quando o raio é muito grande, né? Que é o caso da placa infinita, né? Tá certo? Eu peço que vocês deem uma olhada nesses cálculos, tá certo? B tendendo a infinito, né? Faz com que a equação se torne 2πk sigma, né? E se a gente substituir o K por 1 sobre 4π epsilon zero, esta aqui é uma equação da placa carregada. Veja que, como nós estamos tratando a placa como muito grande, como possuindo um raio muito, muito grande, o campo elétrico não depende da distância em relação a essa placa. É o caso em que o campo elétrico é tão uniforme, frente a um pequeno ponto aqui no espaço, que não há deformação das linhas de campo elétrico. Então, o campo elétrico é uma constante, que depende apenas da distribuição superficial de carga.